tudo em seu devido lugar. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. 1 Tessalonicenses 2, 1 e 2. A vida de Paulo não era fácil. Em nossos dias, não é difícil encontrar pessoas falando dos seus supostos sacrifícios do tipo: deixei de comprar um carro de 90 mil reais para comprar um de 70, 1.6 completo, automático, banco de couro, ar e direção, para poder viajar para o exterior com toda a família. Embora isso possa parecer uma piada exagerada e de mau gosto, ouvi isso de um crente não faz muito tempo. Os sacrifícios que fazemos muitas vezes estão muito aquém daquilo que observamos nas Escrituras. Devemos ter a consciência de que não existe cristianismo sem alguma renúncia ao sacrifício. É interessante como mesmo algumas regras aparentemente piedosas se cristalizaram na mente da igreja, mas são, na verdade, recursos para o seu comodismo. Geralmente se diz que os valores do crente são Deus, família e igreja nessa ordem. Em outras palavras, não se pode priorizar a igreja da mesma forma que a família. Bom, se isso é verdade, devemos condenar como perniciosas todas as atitudes missionárias que colocaram a família em algum risco para estabelecer a Igreja de Cristo em lugares onde o Evangelho ainda não havia alcançado. Dessa forma, Simonton, primeiro missionário presbiteriano que chegou ao Brasil em 1859, pecou terrivelmente ao trazer sua jovem esposa americana para o Brasil inóspito do século XIX. Mais do que isso, foi culpado de sua morte. Deveria ter voltado para os Estados Unidos e abandonado a obra missionária assim que casou. Por outro lado, não estou sugerindo obras suicidas. Em minha opinião, a ordem correta deveria ser Deus em primeiro lugar, família e igreja no mesmo nível. Em outras palavras, todo crente deve medir até onde precisa expor sua família à privação e sacrifício no contexto que vive, segundo o chamado que recebeu. Igreja e família têm que ser vistas no mesmo patamar para evitar que o crente manipule as situações conforme os interesses familiares. Já vi um pastor que ficou até sem campo porque precisava mudar para determinada localidade devido ao desejo de sua esposa de fazer um mestrado. O ministério pastoral, ou mesmo o ministério do crente na igreja, jamais poderiam ser dirigidos por desejos pessoais. O que dizer do empenho dos crentes? Ah, o que seria a igreja se todos tivessem à disposição dos testemunhos de Jeová? Bater de porta em porta sem se importar de ouvir impropérios. Contudo, os crentes são politicamente corretos demais para isso. Estão engajados nas suas próprias coisas e quase nada no serviço do reino. Quando muito, destacam e relatam o desempenho do coral ou do grupo de jovens, a aula do professor de escola dominical ou a pregação do pastor, a exaltação da inércia da igreja. Todas essas coisas se mostram de fato excelentes quando os crentes são atuantes. Caso contrário, não passam de discurso legitimador de uma igreja engessada. Como percebemos no relato escatológico bíblico, a Igreja de Cristo está encolhendo a níveis alarmantes, nunca outrora vistos. Todavia, curiosamente, sem a diminuição proporcional do número de igrejas. Muito pelo contrário. Falando-se especificamente de Brasil, parece que a igreja verdadeira diminui enquanto o número de igrejas locais aumenta. Aparentemente, ao invés da influência evangélica crescer, ela se dilui a ponto de nem ser mais percebida. Assim, não notamos qualquer transformação da sociedade influenciada pelos padrões cristãos. Ao contrário, o que tem sido visto é o reino das trevas avança avassaladoramente dentro e fora das igrejas. O apóstolo Paulo enfrentou grande dificuldade quando passou por Filipos. Chegou a ser preso e chicoteado, mesmo sendo cidadão romano. Foi em contexto como esse que alcançou a Tessalônica,
ambas cidades da antiga Macedônia. As dificuldades de anúncio do evangelho não intimidavam Paulo. No entanto, não era mera teimosia humana, mas a confiança no poder e no favor de Deus como garantia do anúncio do evangelho. O apóstolo sabia que aquilo que realizava era a obra de Cristo, Senhor dos céus e da terra. Não se deixava amedrontar. Portanto, percebemos que o que falta para nós hoje é maior comprometimento com a obra, paixão pelo anúncio do Evangelho, alegria por ver novas pessoas abraçando a fé em Jesus Cristo, libertas do pecado e salvas do inferno. De igual forma, são necessárias fé e confiança no poder e na providência de Deus. Entender que a obra é do Senhor, mas que temos que a abraçar como sendo também nossa. Alegrarmos-nos no avanço do reino, dedicando-nos ao máximo para isso. Muitos olham para a presente existência como a única vida a ser vivida. Certamente, essa não pode ser a visão de mundo de um crente verdadeiro. É o incrédulo que afirma que só há esta vida e que precisa desfrutar dela o máximo que puder. Ele é morto espiritualmente, não pode ver a realidade de Deus e jamais viverá para Cristo. No caso do crente verdadeiro, ele é movido e modelado pelo Santo Espírito de Deus. Sabe que a presente existência nem mesmo pode ser chamada de vida, pois é caracterizada pela morte e o pecado. Compreende que o único objetivo de sua existência nesta terra é o serviço a Deus, a obra de expansão do reino de Cristo. Não está aqui para buscar a melhor carreira profissional, os prazeres e confortos que o mundo possa oferecer. Haverá o momento de desfrutar de uma verdadeira vida e de um mundo que será perfeito, mas não é aqui e não é agora. Abrir mão das melhores coisas que a presente existência pode oferecer, não priorizá-las, faz parte dos sacrifícios da vida cristã. É perder a presente vida para achar aquela sumamente melhor. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 16, 25, 26. Exatamente por isso que nosso Senhor falou da necessidade de morrer para este mundo. Nada deve nos ligar a essa terra. Nossa alegria não pode estar fundamentada em coisas, pessoas ou qualquer outro elemento, mas apenas em Cristo. Há muitas bênçãos que experimentamos nesta existência, mas que jamais devem assumir o lugar de prioridade de vida. Quando isso ocorre, tornam-se cobiças com as quais o diabo habilmente trabalhará. Muitas delas são suavizadas, quase legitimadas, quando as rotulamos como demonstração de amor, especialmente quando envolvem pessoas. Todas as coisas devem estar no seu devido lugar. Apegos exagerados, cobiças, desorganizam nossa vida, alterando a escala de valores que coisas e pessoas devem ter para nós. Cabe-nos fazer a nossa parte, que a mudança comece em nós e através de nós. Demos o passo que nos separará da estagnação perniciosa. Tenhamos o gosto de podermos esperar, como fazia Paulo, de que nosso trabalho não seja em vão. Como diz Tiago, que nossa religião seja útil, isto é, que produza alguma coisa palpável, algo que vá além do discurso. Vivamos para Deus, estando prontos a sofrer e nos sacrificar pela obra de Cristo. Recebemos o privilégio de sofrer por Cristo, não apenas de crer nele. Filipenses 1:29. Tenha um excelente dia na presença do Senhor, Reverendo Jair de Almeida Júnior.